Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast MVP, onde a gente traz fundadores, fundadoras, investidores, investidoras, executivos, quem faz o mundo da inovação e da tecnologia acontecer e faz o dinheiro girar. E hoje a gente vai falar sobre dólar. Coisa boa, dinheiro que rende moeda forte, com o Lucas Vargas da Nomad. É isso aí, Lucas. Obrigado pelo convite, feliz de estar aqui. Valeu, cara, obrigado você por esse tempo aqui, esse momento essa fase de dólar a R$6, tá fácil. E volátil, né? 6 agora, passa um minuto, já não sei quanto tá. Mas quem tem dinheiro na Nomad tá bem, tá ganhando, né? Tá protegido, pelo menos. Lucas, cara, Nomad é de 20, né? 4 anos de operação, exato. Aí, 2 milhões de clientes e tal. E recentemente vocês fizeram um stunt aí de trazer o Will Smith como garoto propaganda. Sim. Cara, eu queria que você contasse um pouquinho dos bastidores disso. Como é que foi essa decisão de trazer um garoto propaganda, cara, que não deve ter sido barato, né? E trazer uma celebridade. Acho que muita gente... Hoje a gente fala muito de marketing de influência e tal. Muitos fundadores pensam nisso, né? Muitas marcas pensam nisso de contratar. Pô, vou contratar um cara, uma influencer, um influencer, isso vai fazer minha marca bombar. É isso mesmo? Você traz o cara e bomba? Como é que... Queria discutir, entender um pouquinho dessa perspectiva de vocês que fizeram um negócio que deu bastante repercussão, né? Foi. Então, primeiro, vamos lá. Deu super certo. Deu super certo. Super certo. Como é que a gente mede isso? É difícil. A gente tem alguns indicadores que a gente vê ali de fato e a gente pode falar. Legal. Eu mesmo não sou expert nisso, não tinha uma visibilidade antes de começarmos a pensar que a gente ia ser capaz de medir. Eu estava muito confiante ali que era necessário, te explico por quê. Mas então a gente teve muita métrica, mas além disso, muito resultado acaba sendo até... Um investimento com expectativa de resultado a longo prazo. Então faz pouquíssimos meses. Foi agora, né? A gente fez um processo maior de comunicação em vários canais de julho a setembro. Tá. Então, não tem 6 meses que a gente começou. Então é um período muito inicial. Mas isso foi o lado mais positivo. A gente já conseguiu ver resultado de curtíssimo prazo. Posso falar um pouquinho sobre isso. Legal. Mas de onde foi a origem, né? Por que a gente queria? Bom, a Nomad, a gente tem evoluído cada vez mais na construção de um posicionamento ao redor de eu ajudo o brasileiro a proteger o seu patrimônio através da dolarização, da diversificação com moeda forte. Para isso, eu preciso pegar o dinheiro do cliente, tirar do Brasil, levar lá para fora, colocar em uma conta, trabalhar com parceiros, investir em ativos, todos esses muito distantes da realidade que um brasileiro normalmente tem. Então, a gente desde o início sabia que construir uma reputação ia ser importante. O motivo pelo qual a gente começou com os produtos que a gente chama de banking, que tem essa categoria banking, conta, cartão, transferências, pagamentos, etc. O motivo pelo qual a gente começou por ali, é porque a gente entendeu que ia ser mais fácil testar para o cliente lá. Deixa eu abrir. Uma coisa é eu colocar ali $1.000 fazer uma viagem, outra coisa é eu colocar $10.000 como investimento. Eu preciso confiar muito mais. Então começa pelo banking, testo e depois expando. Então a gente foi avançando desde o início, desde o lançamento de 2020, a gente já tinha os produtos ali de investimento, algumas licenças. E a gente decidiu no final do ano passado fazer como parte deste processo de expansão um investimento mais forte em comunicação, reputação, posicionamento. Tá bom. Então daí veio a ideia. E aí a gente virou o início desse ano, pensando em fazer algo forte. Algo forte para posicionar a Nomad enquanto empresa mesmo. Como empresa, eu falei assim, olha, a gente é para tudo que você precisar quando você pensa em moeda lá fora, para tudo. Se você quiser construir seu patrimônio, vamos lá, a Nomad te apoia, pode confiar. Fazer um parênteses aqui. A Nomad já vem investindo em questões que por vezes são intangíveis, com esse olhar de reputação, desde o início. Talvez o investimento que a maioria das pessoas que conhece já saiba é a sala VIP. A sala VIP foi feita para isso. Isso aí é uma baita coisa também, que é um baita investimento, né? Baita investimento. A gente construiu aquele, não existia aquilo. Ali, né? Então a gente construiu, fez um mezanino, passou viga, mais de um ano naquele processo. Então a sala VIP, ela também foi um investimento de reputação. Porque quem é que tem sala VIP? É o Safra, Bradesco, é banco, é Visa, são as bandeiras. Então é para isso que a gente fez a sala VIP. E a gente queria fazer mais.
o investimento, uma campanha institucional como essa, também era a mesma coisa. Vou tentar acelerar, que eu tô entrando muito aqui no detalhe. Não. A ideia é detalhar mesmo. Beleza, mas então a ideia era, vamos fazer uma campanha e a gente quer ter... precisa ou não ter celebridade. Porque a primeira campanha não precisa, né? Você pode fazer comunicação e não precisa. E aí, a Thaís, que era Global Director de Branding no Mercado Livre, ela veio no final do ano passado e ela que começou a nos munir, veio para a Nomad. Tá. Ela começou a nos munir com esse conhecimento. De branding que você chamou. Isso, ela se tornou diretora de branding, ela é CMO da Nomad hoje. E ela começou a nos orientar. A gente trouxe uma agência para nos apoiar e falou assim, olha... A celebridade, entre os vários objetivos que ela pode ter, tem um que é de fato transferir uma certa reputação e credibilidade, que era o que a gente precisava. Vem com muito risco, porque você pode dar um tiro, pode sair pela culatra, né? A gente já viu algumas. Pode acontecer. No nosso caso, então, decidimos avançar nesse sentido. E aí tem a escolha, que estilo, que perfil. Então é um processo mais complexo. Qual que era a característica que a gente queria? E aí a gente contar aqui um episódio, a gente estava lá querendo ter uma celebridade que de fato comunicasse alguns aspectos. Primeiro, global, tem que ser um negócio internacional. E aí a gente pensando, é muito difícil. A gente fica até no Brasil, quando a gente vê uma campanha com um artista internacional, a gente fica, nossa, que diferente. Né? Queremos um diferente. Tá. E aí tinha uma questão de como a Nomad tem uma conta que fica domiciliada nos Estados Unidos, a gente queria que fosse dos Estados Unidos. E aí foi avançando. Então Hollywood... Vai filtrando, né? E aí a gente queria... pessoas muito pesadas, mas muito pesadas, que um brasileiro olhasse e reconhecesse, sem falar nada. Tá. Então foi um processo assim, criativo, eu diria, e com tentativas e erros. Interno ou vocês tiveram agência? A gente, uma agência nos apoiou para construir isso, e aí a gente chegou em alguns nomes e ele era um dos top 3 ali. E aí essa época foi a época que o Itaú lançou a campanha dos 100 anos. Sim, com Madonna. E aí, pensa numa celebridade brasileira, assim, parece que estavam todas lá, né, assim, na campanha, mas não tem como você pegar ninguém. Então foi até fácil, já tá fácil, tem que ser alguém de fora. E aí a gente foi pra fora, e aí foi avançando. Aí o Will Smith tinha vários pontos lá, tinha o fato de ele ser super engajado com o Brasil, tinha um aspecto super interessante, ele nunca tinha feito uma campanha na vida pra nenhuma marca. Foi a primeira marca, a Nomad foi a primeira marca que ele fez uma campanha. Então, assim, teve vários aspectos super inéditos. Então, e o que você acha que ganhou ele? Por que você acha que ele... O que vocês ofereceram que... Eu acho que o timing casou, mas o fato de ser... Acho que tem alguns aspectos. Tem o fato de ser uma marca relativamente jovem, inovadora, transformadora, e que tinha alguns dos argumentos assim, que ele queria trazer também, posicionamento dele. Ele estava no processo de... Ele veio pro Rock in Rio depois, né? Então ele tinha também um interesse com o Brasil. Divulgação do filme novo também. Tinha divulgação. Então, acho que quase 20% da audiência em mídia social dele é de brasileiros. Então tem muitos aspectos ali que faziam sentido para os dois lados. Então quando a gente começou a explorar, naturalmente, nossa, pode fazer muito sentido. Então foi avançando e aí envolve a gente de lá e negociações. No fim deu super certo, foi legal. E agora, o impacto, como é que mede isso, né? Assim... porque, de novo, até, aquele negócio. Eu sou jornalista, sou de comunicação. E aí, até a gente já fez o episódio aqui com a Guta e com o Mineiro, né, o Growth versus Branding. E eu acho que a maioria dos fundadores tem essa cabeça de, né, ou foi criado, foi forjado nesse mundo de marketing de performance. Sim. Né, CTA, né, custo ali, LTV. Se você não tem essas métricas, não vou fazer, né? Exato. No nosso caso, eu comentei da sala VIP. Como é que você mede um investimento numa sala VIP? Muito difícil. Ainda assim, talvez pela nossa história, a gente tem um time ex-iFood também ali na Nomad, então a gente bebendo da nossa própria experiência, a gente já tinha também, acho que, aprendido a não depender de tráfego de mídia paga. Lá na minha vida pregressa de Viva Real e Zap, a nossa audiência desses canais não era nem um terço, era quase tudo orgânico. Sério? Era muito bom. Mesmo? Então a gente tinha uma tranquilidade. Nossa. No iFood, muito parecido. O iFood tinha uma experiência de começar a fazer mídia
offline, TV e afins, e converter super bem. Então a gente tinha um pouco de outras experiências que nos levavam a entender que tinha sim um caminho, que era possível ter resultado. O segundo ponto, 2019, se eu não me engano, 19 para 20, foi quando a Apple mudou os critérios de privacidade lá no telefone e começou a ficar muito mais caro. Então pra gente, quando a gente estava no início da Noma, a gente falou, e o último ponto de todos, uma referência global em fintech de custo de aquisição baixo. Então tem o analítico, mas a referência global é Nubank. E Nubank é member get member. Sim. Então quando a gente ia começar, como é que a gente pode fazer? Vamos tentar buscar branding, reputação também. Member get member, a gente não tinha member nenhum no início, então a gente tem que buscar alguma outra forma. Member get members, você não tem zero members get zero members. Então a gente foi avançando aos poucos, explorando alguns caminhos. Um desses caminhos que a gente entendeu era buscar outras pessoas para nos transmitir a credibilidade, de quem a gente pudesse. Então, uma Booking.com, um agente autônomo de investimento, não sei, mas outras pessoas que tivessem credibilidade, pessoas ou instituições que a gente pudesse se explorar isso como parceria. E a gente explorou isso desde o início. Então a gente já veio explorando alguns canais não óbvios e a gente veio aprendendo ao longo do caminho. A sala VIP como investimento foi também parte disso. Cara, é difícil a gente medir, mas quando a gente começou a olhar no início da Nomad que os chamados economics ali, a margem, o CAC que a gente estava tendo até então, a retenção dos clientes, e quando a gente começou a perceber que estava funcionando super bem, a gente falou, não, esse negócio é um negócio go big. Faz sentido. Tá. E aí, com o tempo, a gente falou, cara, a gente vai demorar 1-2 anos, pelo menos, para construir essa tal dessa sala VIP. Se as coisas avançarem como a gente está prevendo, não parece que é um investimento desproporcional fazer esse CAPEX, que é um negócio de 10 anos. A gente, né, você constrói isso, barra custos de manutenção. É um custo fixo em grande parte ali. E fazendo as contas, era assim, daqui a 1 ano esse negócio já vai estar fazendo muito sentido. E deu certo. Uau. Então a gente começou a avançar, faz super sentido. E a gente acho que ficou mais corajoso para fazer outros investimentos maiores, como foi o caso do Will. E aí uma curiosidade só para falar como é possível medir, a gente fez uma campanha multicanal e tinha como... Foi TV, rádio, nobre, né? Teve um monte de coisa. E a gente conseguiu fazer teste AB. E como que a gente fez isso? A gente isolou um estado e não passou campanha offline lá. Então, nunca é perfeita qualquer aferição, mas direcionalmente funcionou super bem. A gente isolou o Ceará. E a gente conseguiu ver o impacto em todos os outros estados versus no Ceará. De aquisição, conversão, de produto de retenção. E foi desproporcional. Impressionante. É mesmo? Então, para os mais analíticos, naquela hora, assim, uau, fez super sentido. Nossa, interessante isso. De onde que veio essa ideia de isolar o estado? Como que vocês pensaram? Thaís e a equipe, enfim, o pessoal de branding, quando quer fazer essas análises de fato, eles provar para o chefe. Eu acho que historicamente eles desenvolveram isso. Então, na hora que trouxeram, eu falei assim, uau, que incrível. Então, nunca tinha pensado nisso. Nunca imaginei que isso era uma forma de medir. Então, esse foi o artefato ali que a gente usou para ver o resultado no curtíssimo prazo. E já viu o resultado, que foi ótimo. Então, quais foram os resultados que vocês queriam? Acesso ao site, abertura de contas, o que era? A gente tinha, como parte desse processo de posicionamento, tinha um objetivo muito claro de expandir o que a gente chama de posicionamento, que é quais são aqueles significados, aquelas mensagens que vêm na cabeça de uma pessoa quando ela pensa na Nomad. E a gente queria fugir ou expandir do para além de conta cartão, que por vezes está associado ao momento da viagem. Então a gente quer fugir disso. Então a gente queria conectar muito mais com os outros produtos. Alguns deles, investimentos lá nos Estados Unidos, e apoiar o brasileiro, que é o chamado nômade global, que mora no Brasil, trabalha para fora, trabalha em outros lugares, recebe pagamento pela nômade lá fora. Então essas duas grandes categorias já são presentes na nômade, a gente queria expandir aqui. E aqui foi onde teve um grande impacto. É como que você mede isso? Você mede número de contas que... Está um pouquinho técnico aqui, mas basicamente qualquer pessoa que entra na Nomad abre uma conta e essa conta ela vem com um cartão nos Estados Unidos e a conta de banco nos Estados Unidos. Toda pessoa que abre a conta, ela começa por ali. Dali, para ela investir, ela tem que fazer um processo que a gente chama de avaliação de risco, né, o Risk Profiling, e um KYC, ao mandar alguma documentação adicional. Então, tem que fazer um funil um pouquinho mais estendido. Então, o que a gente queria o que eu quero cada vez mais, entre algumas das métricas, estava ao redor disso. Fazer que essa pessoa chegue no final desse funil,
ative essa conta de investimentos e mande mais, invista mais, e assim por diante. E essas métricas todas foram sensibilizadas desproporcionalmente. Foi muito, muito, muito interessante. Olha só. E parece que quando você olha assim, eu estava falando com alguns amigos sobre isso, a sensibilidade, quando a gente olha... Eu não tinha essa sensibilidade. Eu vendo o vídeo lá da campanha, quando a gente olha... Às vezes a gente não necessariamente... Eu não vejo necessariamente todas as nuances das mensagens, das falas, as quebras que podem ser feitas para comunicar. Eu não penso assim. Já tô ali dentro, enfim. Mas tudo ali foi pensado com esse objetivo. Fazer com que os tempos, os movimentos, as mensagens, elas sejam direcionadas para certos aspectos. Então, a parte de investimentos, as outras coisas, te ajudar a proteger, etc. Algumas dessas mensagens, como elas são recortadas e também, por vezes, comunicadas de forma isolada, tudo isso foi pensado. E isso desdobrou naquilo que a gente realmente queria, que era impactar especificamente nesses produtos. Então, a gente viu esses resultados. Vocês viram, exatamente, vocês viram os resultados onde vocês queriam mesmo dirigir, imensuráveis. Exatamente. Então, mais uma vez, a gente viu esses resultados no curto prazo, mas a oportunidade, ela é ainda muito maior do que já tem acontecido, porque para a gente é uma construção de reputação e posicionamento de longo prazo. Então, a gente falou desses 3 meses de campanha que foram mais fortes inicialmente. Normalmente a gente tem uma agenda de comunicação, a gente faz as campanhas concentrado em certos canais, e depois dá uma certa amenizada e depois faz mais. Então, ainda existe coisa acontecendo. Então, exemplo, lá o Terminal 3 de Guarulhos, a gente envelopou lá o edifício garagem com o Will Smith. Está envelopado. Isso vai ficar o ano inteiro, por exemplo. É mesmo? Então a gente faz algumas coisas. Alguns, enfim, os canais eles são distribuídos e a gente faz investimentos de tempos em tempos, aumenta, diminui. Então a gente terminou o terceiro tri. Foi um tri muito concentrado, tem um respiro agora, mas já vem mais. E eu acho que isso é uma mensagem importante, interessante comentar, que é aquilo, voltando, o fundador, o cara que está ali acha que é só performance, é o Google, o Meta e aquele resultado de curto prazo, e acha que aquilo vai ser a bala de prata que vai resolver. Mas não, cara, comunicação é um negócio extenso, várias áreas. Uma vez já falaram com a gente, por que eu colocaria dinheiro de publicidade no startups e não no Google? Cara, isso é uma miopia, né? Porque você tem que colocar nos dois. Exato. Não é um ou outro. São mensagens diferentes, momentos diferentes, para estágios diferentes. É uma ciência muito, muito, muito nova, essa de conseguir medir cada vez mais o resultado de um investimento naquilo que era dito... Antigamente era muito assim, é o intangível. Assim, o pessoal tá brigando muito. Cara, não, é tangível, só é difícil. Mas se você de fato tiver as ferramentas, tudo deveria ser possível de ser mensurável. Então é tangível sim. Os diferentes canais, eles têm os seus resultados, é o que você falou, é um momento diferente, são públicos e audiências que estão em momentos diferentes, com propensão diferente a receber aquela mensagem. Então, é muito complexo, e é por isso que normalmente a teoria ali fala que o multicanal, os multimomentos tendem a ser, se você tivesse... a capacidade de medir tudo, o multicanal normalmente ele é o mais eficiente, porque a comunicação você não quer pegar em um exato momento, você quer... Normalmente você tem um funil e a gente acha que... Aí as teorias de marketing a gente tenta compartimentalizar, né? É o topo, é o awareness, a descoberta, e aí as outras etapas até a conversão final. Assim, não, na verdade não é tão discreto assim cada etapa, existe um contínuo. Então, você vai e volta, você oscila ali. Como consumidor, além disso, como consumidor, você tá... conheço, mas não é o momento de comprar. Não é que necessariamente, né? Eu conheço e agora eu vou... Depois, agora eu compro. Não, exato. Conheço, passa, volta, né? E por isso que tem que ter... E depende do produto, depende... É complexo, né? Crise, etc. Então, o negócio é super complexo. Dito isso, acho que eu tenho evitado falar que não que é intangível, porque ele pode ser tangível, é difícil de ser mensurável. É difícil, né? E celebridade, faria de novo? Quer dizer, vocês ainda estão com o Smith, mas sim, eventualmente se provou e vocês fariam de novo? Então,
é difícil falar se funciona sempre ou se não funciona, porque tem N fatores. No nosso caso, pelos motivos adicionais que eu comentei, que ele estava vindo para o Brasil, ele engajou ali, né, no público com outras mensagens, foi desproporcionalmente mais impactante e positivamente surpreendente para a gente. Tinha um aspecto que era esse de beber da reputação de alguém e o público que via aquilo falava assim, caramba, a Nomad fez esse negócio. Isso era um grande objetivo. E pra gente fez muito sentido. Então, dito isso... Nossa, tá grandona, né? Olha só. Nossa, posso confiar, né? Então, pra gente, isso fez muito sentido. Eu falei ainda só de alguns aspectos que a gente mediu absolutamente internos, mas existem outras várias mensurações que a gente consegue fazer de social media, de pesquisa, de o social listening, comparações com marcas também, que a gente viu. Então, tem várias outras mensurações. A repercussão foi positiva? Foi bem? Foi legal? Praticamente... lidar com celebridade é sempre complicado, porque se alguém não gosta... Vou combinar, lidar com o ser humano é difícil. É complicado. Porque alguém, assim, vai ter sempre alguém que pode falar alguma coisa, que pode atacar. Então, não é que... Certo. Isso existe, ponto. Agora, dito isso, foi desproporcional as reações, a quantidade de reações positivas de apoio. Então, pra gente, valeu super. A gente tá muito, muito, muito feliz, reconsiderando... O que seriam outros caminhos, próximos projetos, etc. Então, abriu mais a mente agora? Isso, é isso? Isso. Então, a gente, como você deve imaginar, quando a gente trouxe uma diretora super experiente da indústria, a gente já estava relativamente convencido que era esse o caminho. Mas agora, então, parece que a gente está ainda mais validado. Facilitou o trabalho dela. Com certeza, exatamente. Então, quer dizer, entendo que, né, hoje vocês estão com 2 milhões de contas e até numa matéria com conversa com o Leandro que você teve recentemente, você falou de fechar o ano com 2,5. Né? Tô entendendo que alguma parte desses mail aí ou alguma coisa que vocês chegaram aos 2 milhões foi por conta dessa estratégia. Com certeza. Ajudou bastante. Com certeza. Estamos aí no empreendedor, especialmente startup, a gente já faz o plano considerando certas coisas. Então, a gente estava considerando isso aí e estamos indo nesse caminho aí, então tá funcionando bem. Mas legal. É isso aí. E aí voltando ao ponto que você estava falando de Nomad e o que a Nomad quer ser, né? De novo, vocês começaram muito nessa coisa da conta ali para viagem, né? Focando nisso, do Nomad, né? Do cara que viaja, a pessoa que viaja, vai e volta. E aí você estava até comentando antes da gente começar, eu brinquei a pergunta. O que a Nomad quer ser? Quer ser banco mesmo? Vai ser um banco? Vai ser meu banco internacional? É isso? Qual que é a visão para a Nomad? E até vocês brincou, né? Vocês se assumem com essa posição? Assim. A gente nunca negou esse objetivo, essa pretensão. Tá. Exato. A Nomad... Ao contrário de uns e outros aí que... Não, eu entendo os prós e contras de quaisquer significados que possam existir. No nosso caso, de onde é que surgiu? A ideia que a Nomad queria construir desde o início era ajudar o brasileiro a proteger o seu patrimônio através da diversificação. Por N motivos, historicamente o brasileiro não tinha acesso a fazer esse tipo de estratégia com o seu patrimônio, questões culturais, acesso, financeiras, etc. Não, eu até brinco, aí a mídia, o problema da mídia, a coisa de ter conta fora sempre foi visto como uma coisa ou de muito rico ou uma coisa até negativa, estranha, né? Eita, como que assim, coisa, você tem isso conta? pode? Isso pode, exatamente. Ela tem uma coisa meio... Era até um tabu, né? Exatamente. A palavra que eu ia falar era essa, tabu. Sempre foi um tabu. Então, a Nomad, quando a gente começou esse processo, esse era o ângulo, o de vou te ajudar a ter isso como parte da sua vida. Tem vários países, isso é parte do sistema financeiro doméstico. Tem uma conta em múltiplas moedas. Então, no Brasil isso não existe, mas em vários países isso é comum. E foi até interessante que quando a gente começou a explorar isso com investidores de fora do Brasil, para investir na Nomad, institucionais, a gente foi aprendendo que, por vezes, eles não entendiam. Mas pra que isso? Não tem? Como assim? Não tem? Não tem. Então, a gente tinha que explicar um pouco. Cara, nunca existiu. Então, era essa a ideia. E
o nome da Nomad não era Nomad. A Nomad, quando a gente lançou Nomad, amarelinho, essa marca e tudo mais. Mas o nome original era Out Invest, out de fora, investir fora. Então a Nomad, ela ia lançar uma solução, invista fora, ia ser Out Invest. E a gente foi construindo ali, pensando neste processo. É normal que as fintechs, que a gente tem aquela dualidade curto prazo e longo prazo. Longo prazo a gente quer conquistar o mundo, fazer de tudo um pouco, a gente é foda, isso aqui. Mas no curto prazo, por onde eu entro? Mas como eu começo, isso, né? Bem um passinho pequeno. E aí, a gente, nesse processo, a gente decidiu ir com o ângulo de, vamos para o ângulo de banking. A pessoa vai fazer a conta, vai usar o cartão, ela vai testar, o cartão não tem custo, a conta não tem custo, você começa ela, não tem anuidade, tem nada, se não tem custo nenhum, faz. Você pega esse cartão, você usa, vai ser pouco. Aí você vai conhecendo, vai confiando, vai experimentando. Então, a gente de fato construiu esses dois caminhos em paralelo, desde o início. A gente tem a licença que a gente chama, uma licença nos Estados Unidos de assessor, ali se chama Investment Advisor. A gente é um Registered Investment Advisor, regulado pela SEC, que é a CVM americana, equivalente, desde antes de lançar. A gente já estava construindo os produtos de investimento. E aí, na hora de lançar, a gente falou assim, não, vamos lançar o lado de banco. E a gente coloca aqui de lado esse investimento, vamos construindo. Vamos lançando, comunicando aos poucos. A gente fez isso desde o início. Aí não dava para lançar esse conta mais cartão falando... Pega seu cartão da Auto Invest. Parecia estranho. Você vai viajar, Auto Invest. Aí a gente preferiu fazer um rebranding e tudo mais. E quando foi lançar, lançou já como Nomad. Então, dito isso, a Nomad tem sim, na sua visão de longo prazo, desde o início, apoiar um brasileiro no processo de fazer a gestão do seu patrimônio através da diversificação com moeda forte. Estados Unidos no centro desse processo de diversificação, como o país da moeda forte. Então, o ser um banco ajuda de diversas formas. O tal do nome, o banco, ele é muito forte, né? A verdade é que, para você apoiar as pessoas nesse processo, você não necessariamente... Como no Brasil, você não necessariamente precisa de ser um Nubank, não surgiu como, era só um cartão sem a conta e foi evoluindo aos poucos. Então, é natural que as fintechs possam escolher ângulos, resolver certas dores específicas, alugando, como o pessoal comenta, alugando licenças, parceiros, Banking as a Service. Então, a gente começou por ali também. E então, o ser um banco, ter licenças que nos associem mais, aí, nos aproximem disso, é parte desse processo, até porque, conectando algumas das partes aqui, a gente tem plena ciência que vencer esse tabu, a gente precisa de reputação. Você precisa confiar em mim para eu prestar esse serviço para você. Senão você não faz, né? E aí o ser um banco, ter essa reputação, se para alguns pode ser em detrimento do seu crescimento, para a gente entende que tem mais fatores positivos. Por isso que a gente não tem esse medo de, será que a gente vai ser rotulado como um banco? Na verdade, o que eu quero é proteção mesmo. Eu quero caixinha, eu quero aqui, segurança, compartimento. Então, por isso, para a gente faz sentido quando a gente pensa. Não sou rotulado como avaliado, né? Como valuation, esse que é o medo, né? De receber valuation de banco e não de fintech, né? Aí tem todos os trade-offs, os prós e contras de tudo, mas enfim, então daí veio e a gente segue muito, muito tranquilo nesse caminho de faz sentido essas licenças. Vocês ponderam que no longo prazo é mais vantajoso do que um peso regulatório, do que um peso, né, de capital regulatório, todas essas coisas de burocracia, de Basileia, para vocês, você acha que no futuro seria mais interessante ir por esse caminho, né, de institucional mesmo? Sim, com certeza, e a verdade é que eu acho muito difícil que mesmo aqueles que dizem que não vão ser, não caminhem por esse caminho. A discussão regulatória ela é complexa. E a verdade é que o Brasil está avançando bem, mas o mundo inteiro, de alguma forma, tem uma abordagem. O que a gente faz para viver nesse novo mundo? E regulador tem, entre os vários objetivos ali, tem um que é proteger o sistema. Então, eles também vão ter, sim, um cuidado. Mas, ao mesmo tempo, tem um objetivo de oferecer e resolver a vida do cliente. Então, o regulador está ali naquele meio complexo, preciso ficar entre objetivos conflitantes. O Brasil avançou nessa construção de diferentes perfis de licenças para resolver diferentes dores. O Brasil fez essa
transição... de compartimentalização, como você falou, né? Fatiou... para os diferentes objetivos, e isso avançou bem. Nos Estados Unidos parece que está algumas etapas anteriores a esse processo, algo neste caminho, algo nesse sentido também parece que está acontecendo. Agora, dito isso, se vai ser um banco, se não vai, etc., acho que a gente aí vai ver quando chegar o momento certo. Mas a gente está indo, sim, no caminho do nos mantermos muito próximos e alinhados ali, né? Porque essa questão da segurança, da reputação, para a gente é importante, dado que a gente está trabalhando com um cliente hoje brasileiro, né? Este episódio é um oferecimento do Registro.br. O Registro.br oferece segurança, estabilidade e suporte para o domínio da sua startup. Você pode riscar onde quiser, menos no seu domínio. Registre o seu.br e fique tranquilo. Agora, uma coisa mais pessoal, como é que é? De corretor de imóveis para banqueiro? Como é que é? Pois é. E de fato eu me tornei corretor de imóveis, cresce, né? Você já cresce. Ao longo do processo. Ativo, Rapaz, eu de vez em quando chega um e-mail lá, eu dou uma atualizada, pago e mantenho. Mas talvez eu ainda seja, não sei. Aqui na região, né? Pois é, de vez em quando surgem aí uns corretores. Eu acho que eu ainda sou, porque eu recebi e-mail ainda, então devo ser. Mas enfim, então acho que lá foi, na vida pregressa, né? Me fez sentido eu me envolver ali para aprender mais, e aqui então também é natural, é um caminho natural que a gente passa. Mas como é que é para você, assim, né? Mudar completamente... da água pro vinho, né? São mercados completamente diferentes. Como é que foi essa mudança e como é que tem sido para você? Então, quando a gente fez ali a venda do Grupo Zap, tinha uma questão de não concorrência. Então, não seguir no mercado onde eu estava era o combinado. Então, tá tudo bem, não vou seguir. Então, dali se abriram todos os caminhos que não o mercado imobiliário. Dado isso, acabou acontecendo ali, eu me juntei, né, aos meus sócios, cofundadores, e de fato eu não tinha a experiência em fintech. Alguns dos cofundadores tinham e vinham desse mundo, então a gente se coordenou. Tinha fundador de gestora, de um asset, tinha o pessoal da iFood que entregava comida. Então tinha de tudo um pouco, de fato. Eu vim mais com o lado tech. Então vim dali. Tá. Acho que tem essa evolução que aconteceu nos últimos anos, 10 anos talvez. No Brasil aconteceu antes a questão de Banking as a Service, fintechs e afins. Acho que aconteceu no Brasil de certa forma até antes que nos Estados Unidos, sim, em alguns aspectos. Foi natural que a indústria passasse por um processo de se abrir a fundadores de fintechs e de startups que não vinham desse mundo, porque não existia antes, né? Não existia fintech antes. Tinha banco. Fato. Tinha banco. Era fintechs, esse ângulo de... O foco que o pessoal gosta de falar, downstream. Downstream do sentido de, cara, você está lá na ponta, focado no cliente. A experiência é o mais importante. No Nubank, acho que todo mundo entende quando você fala sobre isso. Cara, a experiência é o mais importante. Ter esse aplicativo, criar essa conexão. Por trás do aplicativo, tem uma construção complexa de parceiros e reguladores e licenças. E o quanto você vai internalizar isso para conseguir prover para o seu cliente na ponta os serviços que ele quer, normalmente... você começa isso com uma camada muito leve. Então você começa a construir em cima dos parceiros todos. Então é natural que quando a gente foi começar, a gente lançou ali o app, mas a gente não tinha várias das licenças que a gente tem hoje. A gente... Por trás você faz a coxa de retalhos ali e depois... E acontece com todo mundo. Acho que exemplos... Toda e qualquer fintech B2C, você pega as 5 maiores brasileiras aí, todas elas tiveram que reconstruir o seu processo de processamento de cartão. Por exemplo, se apoiava em um provedor, faz autorização aqui para mim dessa compra do cartão ali do meu cliente, e daqui a pouco internalizaram um pedaço dessa etapa. Alguns tinham intermediários adicionais entre você e
a bandeira ou o processador, e aí depois de um tempo você internaliza isso. A Nomad foi a mesma coisa. Quando a gente lançou, a gente não tinha relação com a bandeira, com o cartão. A gente tinha um intermediário que era justamente essa instituição que fazia a conexão com o banco, com o emissor, com a bandeira, e a gente tinha um contrato único com este provedor e simplificava para a gente essa relação inteira, compliance, etc. Hoje a Nomad tem a relação com o banco, com o processador, com a bandeira, né? E os vários outros parceiros. Então, estou fazendo esse caminho inteiro para responder à pergunta ali. A Nomad, quando a gente começou, a gente sabia que talvez muitos de nós não teríamos de partida a experiência do mundo financeiro. Tá. Mas seria muito natural que hoje, 4 anos depois, você vai recebendo aqui essa experiência e de alguma forma você se torna quase especialista. Hoje, a forma como a gente se vê, né? A Nomad surgiu como uma solução para um brasileiro ter acesso ao mercado americano com conta, cartão, pagamentos, investimentos, etc. Muitas das soluções que existem hoje que outros concorrentes aqui usam foram criadas originalmente pela Nomad. Posso dar um exemplo. Em um dado momento, a gente precisou credenciar um parceiro que fazia postagem, envio do cartão lá dos Estados Unidos para cá. Eu lembro, quando eu fiz a minha conta que vinha dos Vinha Estados de Unidos. lá. Aí a gente primeiro trabalhava com um, que era o único que trabalhava. Aí passou um tempo, a gente queria trabalhar com outro provedor. A gente precisou pegar na mão de um provedor que ficava lá em Miami e falar, cara, você não quer nos ajudar? A gente trabalha com você, mas você precisa ser credenciado. Mas credenciado o quê? Você precisa ser PCI compliant, que é um registro que você precisa ter para poder pegar o cartão do cliente, fazer a remessa, etc. A gente pegou na mão desse parceiro, trouxe ele, vamos fazer o processo por você. Depois disso, ele hoje atende N outros players aqui no Brasil. Então, esse é um exemplo bobo operacional. Sponsor desse PCI deles, olha só. Exato. Então, de alguma forma, alguns desses processos, a gente trabalhou junto ali com a indústria para trazê-la num nível de... Alguém te mandou um obrigado depois? Não? Ainda não. Então, vamos ver se depois aqui do podcast alguém nos concorrentes, traz. por favor, se você usa esse serviço que o Lucas ajudou a criar, manda pelo menos um obrigado, né? Então, esse é um exemplinho bem específico, mas então, acho que ajuda a trazer o ponto assim, cara, realmente eu não era da indústria, a gente foi ali, hoje eu tô aqui há 4 anos, né, na indústria. Você já é... Eu começo a ter uma certa experiência. Na medida de tempo de mercado de dev, startup. De tech, de startup, você já é sênior, né? Pois é, exatamente. Então, já 4 anos aqui, é difícil ter o tenure de uma pessoa na empresa bater 4 anos, né? Então, já tô aqui virando você já sênior. Pode ser profissional sênior do mercado financeiro. Super especialista. Estamos no caminho. Uma coisa que você falou de mudanças e até de parceiros e tal, quer dizer, tem evolução natural da Nomad, mas até falando de ecossistema, de fintechs mesmo, de startups, não sei, a minha percepção é que a quebra do Silicon Valley Bank ajudou a amadurecer muita coisa para as fintechs. Porque, se você tinha ali, beleza, tô um provedorzinho médio, né, qualquer coisa, tá, ele funciona. Depois da quebra do Silicon Valley Bank, não, peraí, eu preciso talvez de uma instituição um pouquinho mais qualificada. Eu não posso ficar na mão de um cara médio. Tem que ser um cara que eu posso, né, que eu possa beber da como você estava falando, da reputação dele, né? Então, você vai ter o banquinho da esquina ou você vai ter o JP Morgan, né? Por trás. Sim. Você tendo passado por isso também, tendo visto isso, não sei, essa percepção é válida? É válida, super válida. Acho que esse exemplo que você trouxe, ele provavelmente foi um dos 3 grandes eventos dos últimos 5 anos ali, né? Esse sim foi um claro que impactou diretamente a indústria. E aí quando eu falo indústria, eu estou falando de todos os envolvidos aí nesse sistema. O sistema financeiro é super interconectado, aí tem regulador, e aí tem o banco, aí tem o cartão, aí tem provedores de tecnologia no meio. Então tem um emaranhado de soluções.
acho que o Silicon Valley Bank, acho que ele teve um significado ainda maior, porque dentro do ecossistema de fintechs, ele era um banco que provia serviços para startups, de forma geral. Então, teve esse significado ainda maior. Talvez alguns dos desdobramentos ali da indústria de cripto foi um outro evento. A quebra ali da FTX, aquele processo, foi um outro momento que causou uma certa turbulência. E sim, todos esses eventos, eles são marcos muito fortes. E a gente tem, natural que nesses processos de crise, a gente crie traumas. E acho que neste processo aí, qualquer instituição que precisou tirar seu dinheiro, qualquer fintech, startup que precisou tirar seu dinheiro correndo do Silicon Valley Bank, ou pior ainda, aqueles que não conseguiram e que ficaram travados ali. Aqueles 3, 4 dias ali de terror. No fim ali todo mundo acho que rápido, se resolveu, mas assim, o desespero, ninguém nunca mais quer passar por isso. E aí é uma discussão que não passa se é algum custo, não é amigo, não é um custo de manutenção da conta ou algum benefício marginal. A segurança vem antes de todo e qualquer outro objetivo que você possa ter na gestão do caixa da sua empresa. Então, esse evento, sim, para fintechs, o tal do Silicon Valley Bank, disparou gatilhos em traumas em todo mundo. Então, acho que a gente atua... Agora, a avaliação para a Nomad, ela está nos dois lados ali. Uma como também um cliente, uma empresa que sofreu com parceiros, e outra a gente tem clientes, e como lidar com clientes e ou parceiros quando eles trabalham conosco. Quem são vocês? Quem é esse brasileiro aqui? Quem são esses caras? Quem são esses caras? Quero saber quem são vocês. Então, no nosso caso, mais uma vez, o ser um banco ajuda, traz reputação em vários aspectos, né? O buscar isso como norte, não fugir a essa responsabilidade, etc. Entre os prós e contras, a gente está muito mais pró isso. A forma como a gente foi construindo o negócio, a estratégia de aquisição que eu comentei ali no início, alguns dos investimentos, os investidores que a gente trouxe, institucionais, para construir, foram muito pensados. A quantidade de investidores, as relações que a gente foi construindo, a nossa proximidade dos reguladores no Brasil e lá nos Estados Unidos, o time. Então, tudo isso foi relevante e pensado para navegar situações como essa. Situações como o mercado chacoalha, problemas acontecem, tem muito risco que por vezes a gente só tem algumas máximas na gestão de risco, que o risco você sempre aumenta a sua sensibilidade, a sua capacidade de medi-lo depois que você passa por um evento. Né? Então, acho que por isso que quando você traz esse exemplo, ele é um ótimo exemplo de gatilhos que surgem em todos nós quando a gente pensa na melhor gestão de risco dentro da empresa, que para a gente certamente foi mais um alerta, né? Para cuidado e reforçar a necessidade de dar a devida importância internamente, de fortalecer os comitês internos e no nível de conselho a mesma coisa. Então, tudo isso tem sido super relevante para a gente. Você falou de investidores, né, e captações. Então, a última rodada que vocês fizeram foi 23? Ano passado, sim. Ano passado, com a Tiger, que uma rodada de 61 milhões de dólares, né? Como é que tá esse dinheiro? Ainda tá em dólar? Tá lá na conta da Nomad? Vocês usam... A Nomad usa a conta da Nomad? Tá lá, esse investido? E como é que tá a operação? Em que momento que vocês estão? Legal. A gente tem uma operação meio lá, meio cá no Brasil, então é mais fácil para a Nomad a decisão de deixar uma grande parte do nosso próprio tesouro ali lá fora, né? Um pequeno parênteses, uma curiosidade. Eu me lembro que na época do Viva Real, 2014, a gente, no nosso Series C, a gente levantou 40 de dólar, alguma coisa assim. E eu me lembro quando a gente recebeu o term sheet, o câmbio estava na faixa de 2,20 e pouco. 2014, 2,20 e pouco. Quando o dinheiro pingou na conta, já estava
Resumo, fechou o ano de 2014 já com dinheiro perto de 4. Só que era uma empresa essencialmente em reais. Então, se a gente ia levantar aqueles $40 a 2,20 e pouco, então a gente tinha... a gente está recebendo algo como 80 a 90 milhões de reais. Quando multiplicou e virou 4, aqueles 40 viraram 160. Então a gente multiplicou e o dinheiro estava todo lá fora. E aí, por vezes, imagina, a gente é startupeiro, pouca experiência, tentando entender. Eu me lembro de discussões em conselho, o que fazer com esse dinheiro. Como assim, né? De repente... Traz tudo, traz um pedaço. E aí, a verdade é que ninguém sabe o que vai acontecer com o câmbio. Ninguém sabe. Então não adianta falar nada. E aí, como gerenciar isso? Traz tudo, não traz. Resumo. Então, lá a gente teve... Naquele momento conseguiu passar e foi incrível. Mas vocês trouxeram tudo ou deixaram? Não, continuou. Na verdade, a gente criou a gente foi estudar e aprender e as recomendações daqueles que são um pouco mais especialistas no assunto era de trazer um X período para frente. Qual que é a sua necessidade de caixa pelos próximos 12, 16, 18 meses, qualquer coisa do tipo. E aí, a cada trimestre, mais ou menos, você reavalia e faz o ajuste. Então, a gente geriu assim. O caso da Nomad é um pouco diferente, porque a gente tem muitas receitas lá fora, grande parte. A gente tem o caixa lá fora, custos lá fora. Então, a gente... você não tem essa vantagem da moeda. Então, a gente já está muito dolarizado como empresa. Isso, né? Isso. Mas, então, dito isso, a gente levantou esses 60 no meio do ano passado. A forma como a gente lida com a gestão de caixa, decisões de investimento e afins, já... mas peraí. Vocês têm uma receita dolarizada, uma operação dolarizada, mas custo de Brasil? Tem os dois. Você tem custo lá também. A gente tem custos lá e tem custos aqui. Porque o sonho de todo mundo é ter receita fora e essa arbitragem é muito boa, né? Essa arbitragem é muito boa. Sim, a gente tem muitos custos em reais, sim. Mas o que eu estou querendo dizer é que em grande parte está em dólares e o que está em reais é muito pequeno. Tá. Mas sim, tem um fator... Essa análise também acontece no nosso caso. E a gente tem receitas em reais, tem receitas em dólares também. Então a gente consegue, de alguma forma, equilibrar bem as necessidades de custo e caixa aqui e lá. A gente consegue equilibrar no fim das contas. Mas dito isso, então a gente levantou lá no meio do ano passado e historicamente, se fosse até talvez 2018, 2019, era muito comum as startups ainda estarem com a mentalidade de fazer as captações no modelo... Na verdade, eu vou falar uma coisa equivocada. Acho que até 2021, especialmente em 2021, teve muito a aceleração de levanta e queima, porque daqui a pouco você vai conseguir levantar de novo. Acho que a Nomad... a gente surgiu em 2021 era um ano de ainda... mercado pandemia, ainda estava super fechado, então a gente estava construindo o produto. Mas já em 2022, quando a gente fez uma terceira captação, a gente já estava nesse caminho de vamos chegar no break-even, vamos buscar fazer essa operação sem precisar de caixa adicional, mas a gente está querendo construir um negócio grande, legal, com um caminho que tem etapas, e a gente pode sempre pensar na construção orgânica, mas se a gente conseguir trazer investidores que nos apoiem, que ajudam aqui, podemos considerar isso. Então, se você tem, essa que é a beleza, né? Se você tem o poder da opcionalidade, aí é o melhor dos mundos. Exatamente. Né? Foi isso que a gente fez em 2022 e 23, ou seja, nas últimas duas captações. O ano passado, quando a gente fez, foi mais uma dessas. A gente estava praticamente no break-even ali, imediatamente antes da última captação. Com ela, a gente decidiu fazer, então, assim, olha, legal, é um dinheiro muito relevante para os nossos planos, para a nossa operação. Dá para a gente, sim, perseguir a antecipação de alguns desses projetos de forma mais agressiva e concentrada. E aí que veio a campanha... Foi uma decisão tomada depois desse dinheiro. Algumas licenças que nos ajudam a internalizar alguns processos, trazer para dentro algumas decisões, ficar mais independente de certos parceiros para monetizar alguns aspectos, integrar verticalmente na cadeia de valor, vieram com isso. Com as licenças a gente precisa de trazer
controles internos, fazer investimentos internos, então aumenta a folha, e assim por diante. Então teve um grande bloco aí de investimentos que a gente decidiu fazer, e mais uma vez, a gente faz esses investimentos com a expectativa de daqui a pouco chegar no break-even. A gente está trabalhando com isso para algum momento aí no ano que vem, natural. Então a gente estendeu ali a queima, né, ao longo de final de 23, início de 24. Estamos então neste processo agora. Ano que vem deveria ser esse momento de mas por quê? Aí volta a cabeça de VC 21, 22. Por que fazer break-even agora? Porque não vai deixar dinheiro na mesa? Você não vai deixar crescimento na mesa? Tem sempre um trade-off. É a mesma questão do IPO ali, né? Assim, estar pronto por vezes, é uma forma de maximizar o valor do IPO. Estar pronto para fazer uma captação e não necessariamente precisar fazê-la, nos coloca numa posição de melhor negociação. Exato. E a verdade é que esse nosso mercado ele é uma cadeia de diferentes atores. Então, existem aqueles fundos que, por exemplo, e isso é um ponto importante, cada vez mais próximo de um estágio de IPO, de empresa listada, é mais comum você ter fundos que, na verdade, valorizam mais essa lucratividade dentro da empresa. Então, o não ter a lucratividade pode até fazer uma seleção aqui de alguns fundos já nos cortar, por exemplo. Então, enfim, não quer dizer que a gente precise chegar, se tiver muito claro o caminho, por exemplo, é uma outra escolha, mas a gente está bem tranquilo em relação a isso. Acho que tem um período aí de 6, 12 meses, talvez, para a gente ainda executar e construir. Então, a gente está tranquilo em relação a isso. E o que vai ser, então, o 25 para vocês? Quer dizer, aliás, só voltando uma coisa que eu acabei não te perguntando. A gente tem falado muito, você citou algumas vezes o Nubank, a gente tem falado muito do Nubank no sentido de, o Nubank virou operador de telefonia, né? O Nubank agora, o Vélez até já falou que eles vão ser um dos maiores sites de e-commerce da América Latina e tal. E vocês estão nessa rota também de serviços, além do serviço financeiro, né? Tem o Nomad Trips, que é uma agência de viagem, e o Nomad Chip, que é um chip também de telefonia. Sim. Quer dizer, o do Nubank não funciona internacional, então você pega o no céu para usar no Brasil e o Nomad Trip para usar fora. Oportunidade aí. Ou bundle, eu como. Fazer um bundle. Por quê? É legal, ok. Pô, seus 2 milhões de clientes ali, faz sentido para eles ter isso, é interessante. Mas, pô, é complexidade para operação, né? Você ainda vai ter licença de banco, você tem licenças e tem compliance com o regulador, não sei o quê. Você ainda tem que ficar vendo se o cara pegou ou não o avião ali, se funcionou o pacote, atendendo a reclamação de o hotel tá ruim. Pô, vale a pena isso? Cara, essa é uma ótima pergunta. Acho que o Davi, ele poderia ficar quoting aqui, né? Usando as palavras dele para explicar o porquê que faz sentido. Acho que existe uma grande dificuldade, especialmente em startups. A gente deveria, no nosso estágio absolutamente mais inicial, é ainda mais questionável esse tipo de... Cara, mas faz sentido nesse seu estágio? Exatamente. Não tem tantas outras coisas para você explorar? Exatamente. Então, esse é o questionamento. Aí acho que tem 2 aspectos aqui. O primeiro é muito comum no setor financeiro versus outros setores, quando a gente olha as chamadas adjacências, no setor financeiro parece ser mais fácil, de alguma forma, você construir esse cross-sell. Se você pegava ali no real estate, começou em um certo momento as startups a oferecerem serviços financeiros. O que era o core do Viva Real, do Zap? É classificado, olhou o anúncio. Mas você já viu o anúncio aqui, você quer contratar esse imóvel com financiamento? Toma aqui o financiamento imobiliário. É uma adjacência. Então, você não é o seu core, você pluga um parceiro aqui, esse parceiro vai cuidar para você e gera receitas adicionais. Esse tipo de decisão, de adjacência, no setor financeiro, ele é muito comum quando você pega o share da receita dos players, não só das techs, mas também dos incumbentes. Você pega os grandes bancos ou as fintechs, o share do não core,
um monte de palavra em inglês, né? A participação daquilo que não é o seu principal produto. Nossa, que anglicismo feio aqui. A participação do que não é seu negócio principal é muito grande. Aí é um problema de ovo ou de galinha. Cara, é porque é fácil, tem muito parceiro que quer pegar essa audiência. E te pluga e te oferece fácil. E aí, então, esse é o segundo ponto. Então, o primeiro é que a gente começa a ver na indústria que é muito comum e muito presente essa potencial monetização de outros produtos que não são o seu principal. E o segundo é que cada vez mais o ambiente financeiro, o banco, a fintech, eles conseguem criar, eu acho que esse aspecto o Davi cita, assim, olha, a gente já tem a relação com o cliente, já tá aqui, né? Ele está aqui, ele gosta da gente. Já fiz o CAC dele, né? Já está aqui, então o potencial ganho marginal, ele vem com custo praticamente nulo, então por que não? Então isso não justifica o problema da fintech. Cara, mas você está perdendo tempo, energia fazendo outras coisas. Então, no nosso caso, aí eu vou adicionar um aspecto a mais para os dois produtos que você citou, o chip e a operadora de viagem, né, que a gente tem. A gente começou a ser percebido, em alguns momentos, como o banco do viajante. Então, prós e contras. A gente não quer isso, inclusive, né? A gente, tanto que a gente fez uma campanha para expandir. Para expandir, né? Verdade. Mas aí eu tô sendo até Sim, mas não, né? Sim, mas não. Que bom que, assim, acho que teve a avaliação disso é que a estratégia de ir ao mercado com essa mensagem, ela foi tão exitosa que causou até essa percepção. E isso fez com que a gente percebesse uma grande conexão da nômade, o significado na cabeça das pessoas, a esses diferentes serviços associados à viagem. A gente começou a ver pessoas nos fóruns falando da nômade, pedindo ajuda da nômade para comprar chip, a pedir, será que eu posso usar a nômade para comprar uma passagem lá fora e assim por diante. Então a gente começou a ser muito conectado a esses serviços e fez sentido plugar aqui. Vamos trazer vamos incorporar, né? Exato. Sempre tem ali uma consequência. Então, quanto mais a gente oferece isso, certamente é menos tempo e esforço que poderia estar sendo dedicado para o outro lado. Mas, adicionando aqui um fator financeiro, quando você trabalha com esses parceiros, por vezes você consegue gerar margem de partida desde o início. Então, você já consegue ir monetizando diferente, por vezes, da construção de um negócio absolutamente focado no seu produto principal, um cartão que você vai fazer uma aquisição agora, mas que só vai pagar lá na frente. Então, essas adjacências, elas ajudam, inclusive, a financiar o negócio no curto prazo. Então, para a gente, as margens construídas no curto prazo, elas ajudam a financiar o negócio. Então, para a gente tem feito sentido até esse momento. E aí, tem planos, mais coisas? O que vocês enxergam, mais adjacências? Tem. Se você olha... Desde o início, a gente lançou o que se chamava de o Nomad Shop. Era uma categoria de serviços e benefícios. Então, ali, a gente tem múltiplas parcerias. A gente não precisa... Vou fazer uma piada aqui. A gente não quer se tornar uma localiza. Mas os parceiros de locação de carros, quando você pensa em viagem, estão ali. Tá. Então, existem vários serviços ali que fazem muito sentido. Então, não necessariamente a gente pensa exclusivamente em se tornar como foi uma operadora de turismo, etc. A gente não precisa. Mas a gente consegue integrar os meios de pagamento para ficar cada vez mais sem fricção. Então, a gente lançou, cara, clica aqui e vai lá no nosso parceiro. Agora não, agora você consegue pagar alguns desses serviços diretamente com a sua conta Nômade, por exemplo. Isso é legal. Então, a gente tem processos de integração para simplificar a usabilidade dentro do app. Essa é a grande prioridade ao redor desse ecossistema de viagens. Legal. E aí, o que é 25? É isso? Tem um pouco disso que você falou? O que mais? O que vocês estão olhando pro ano? Boa. 25, então, acho que tem... A gente já é uma empresa sempre relativo, mas a gente já é, acho que, maior do que a gente gostaria quando a gente pensasse assim, em número de colaboradores. A gente tem umas 500 pessoas na empresa. Nossa, então é um time grande. É um time grande. Há um ano atrás, a gente não tinha... Um ano e meio atrás, eu acho que a gente não tinha 300 pessoas. Então, de fato, a gente veio crescendo muito nesse último 1 ano e meio.
mais uma vez, junto com a decisão ali da última captação, de investir mais em licenças, em processos internos, em controlar mais. Então, tudo isso aconteceu nesses últimos meses. Então, vou separar aqui em 3 blocos. Tem um grande bloco, que é esse bloco de trazer para dentro de casa processos, controle, parceiros. E, por vezes, as pessoas não veem muito disso, né? Não, porque por trás dos panos ali a máquina. Nem deveria ver, né? Que bom que não veem, né? Que a gente vai trazendo, fazendo as mudanças aqui. Então, esse é um bloco. Tem um outro bloco que é muito expansão natural dos produtos e serviços que já existem. Então, você citou esses 2, o Chip e o Trips. Existem alguns outros que estão sendo construídos, alguns testados, alguns... Fintech e tecnologia, a gente consegue fazer esses testes AB, lança para uma base. Então a gente já tem algumas coisas que estão, inclusive, aí, com uma certa base de clientes, normalmente associados aos produtos principais. Então, quando eu estava falando das adjacências, a gente tem muitos produtos muito próximos ali. Parcelamento de remessa, a gente já tem, já está disponível e a gente está testando alguns modelos ali. Alguns produtos de câmbio exclusivos, proprietários, que aí a gente consegue fazer alguns tipos de parceria que oferecem câmbio com outro valor, que oferecem destinos diferentes, estão produtos ao redor de câmbio, cartão, conta, e não estou entrando muito no detalhe, porque eu não posso, porque a Vitória está me olhando com a cara ali, Lucas do céu, não fala. Então tá bom. Mas aí tem um terceiro bloco, que é o bloco que eu já comentei, que a gente está, de fato, é a prioridade 1 da empresa. Veio com posicionamento, expansão, gestão de patrimônio, etc. E são os principais produtos que a gente está desenvolvendo, o foco da empresa em para onde mirar, para onde apoiar, parceiros com os quais a gente trabalha, internamente comunicação, suporte, educação. Então, investimentos como categoria, eu comentei que a gente já fez uma campanha que teve um grande resultado. Este é o caminho que a gente vai duplicar, triplicar os nossos esforços e prioridades. Destravou, parece que é uma chavinha, tem uma onda aí acontecendo dos brasileiros conhecendo isso como oportunidade. Esses produtos de investimento, essa categoria, são os que mais têm aderência dentro da Nomad, são os que mais têm retenção, são os que mais têm engajamento. O cliente entra, ele gosta, ele aprende, ele investe, ele volta, ele investe mais. Então, tem sido, assim, ele indica mais. É um segmento ali que está ganhando uma força desproporcional em relação ao que a gente tinha imaginado. Então, para 2025, a prioridade é ajudar o brasileiro no processo de explorar o seu patrimônio em dólar. Isso é a prioridade 1 da empresa. Tem 500 pessoas, é muita gente, então tem muita coisa em paralelo, mas essa é claramente a prioridade 1 da empresa. Beleza. Lucas, obrigado mais uma vez pelo seu tempo aí, pelo papo. Eu que agradeço, um prazer estar aqui. Da próxima a gente vem com você traz o Will Smith também. Tá ótimo. Valeu. Valeu, cara. É isso aí, a gente fica por aqui com esse episódio do MVP, toda quarta-feira no YouTube, nas principais plataformas de áudio. Não se esqueça também de se cadastrar na nossa newsletter, receber a nossa newsletter diária, todo dia, 7h30 da manhã, ali com o melhor do nosso conteúdo, o melhor do conteúdo de tecnologia e inovação. Beleza? Obrigado, até o próximo.